está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre o mar, sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bora? Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha. Hoje a igreja dedica a missa às Basílicas de São Pedro e São Paulo. Daí a primeira leitura, Atos, fala de Paulo, pouco antes da morte do Paulo, né? Lá pelo ano 67 depois de Cristo. Bom, o Evangelho Mateus 14, 22 a 33. Primeira leitura fala de Paulo e o Evangelho fala de Pedro. Vamos ver o que vai falar de Pedro, né? Jesus estava com a multidão, que fala depois que a multidão comera fartamente. Ele tinha multiplicado os pães. Em Mateus tem duas multiplicações dos pães, Mateus 8 e Mateus 14. Então a multidão muitas vezes vai até Jesus só para isso mesmo, para comer pão, para milagre, né? É isso que a multidão quer, hoje também é. A maioria das pessoas hoje se preocupa muito com a fé, não. É mais com essas coisas externas. A grande maioria é. Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca, então ele estava com a multidão estava saciada de pão. Do lado tinha o lago de Genezaré, um grande lago, parece um mar, eles chamam de mar. Ele mandou os discípulos entrarem no barco. Tinha 2 barcos, um de Pedro e João, um de Pedro, André, outro Tiago e João, e ele ficou com a multidão, conversando com a multidão, né? Despedindo a multidão, certo? Depois de despedir a multidão, ele subiu um monte, tem um monte ali em frente ao lago, o Monte Tabor está ali, e ficou a noite toda em oração, né? Outra coisa, Jesus rezava muito, e a gente não quer rezar, né? Então, aqui nós temos uma vigília uma noite por mês, Jesus fazia isso. Ele muitas vezes, em ocasiões importantes, ele passava a noite todinha rezando. 3 horas da manhã, ele desceu do monte. O barco, os discípulos estavam dentro do barco, o barco já estava no meio do mar, que é o lago, né? E o lago estava tendo uma ventania lá, uma tempestade, as águas estavam entrando dentro do barco. A situação é essa. Jesus então anda sobre as águas, caminha sobre as águas, e pode, se ele é Deus, ele pode fazer o que ele quer, né? Senão não é Deus. Ele tem poder sobre a natureza. E vai se aproximando do barco. Você pode pensar, os discípulos dentro do barco, tempestade, onda, as ondas entrando dentro do barco, eles tudo com medo, né? Jesus tinha ficado em terra, passado a noite em oração, 3 horas da manhã ele desceu e começou a andar sobre o lago, sobre as águas. O que é que os discípulos pensaram? É um fantasma. Hoje diziam um espírito, né?
Tem espírito não. O espírito que volta é o do cão. Espírito nenhum volta para falar com ninguém. Esse negócio de espiritismo é mentira. Invocação de morto, tudo isso é mentira. Só que eles pensavam também que era um fantasma. Acreditavam em fantasma eles, né? Coitado, né? Os bichinhos tinham fé não. Depois que eles vão ter. Ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo, tudo com medo. Pedro também. Pedro é um dos que tinha mais medo. Aí Jesus falou, coragem, sou eu. Esse sou eu, ele quer dizer, eu, sou Deus. É o mesmo sou eu do Antigo Testamento, né, de Deus, né? Quando Deus se revelou a Moisés no Egito, Êxodo 3,14, ele diz, sou eu, ou eu sou, né? Não tenhais medo. Jesus quis encorajar eles. Aí o Pedro devia ter ficado calado, não ficou. Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Pedro viu Jesus, né, caminhando, não acreditava, pensava que era um fantasma. Jesus disse que era ele. Aí Pedro disse, se és tu, manda eu andar sobre as águas também. Coitado, né? Não tem fé, para que vai andar? Como é que eu sei que Pedro aqui não tem fé? Porque ele fala assim, se és tu. No Evangelho, o único que falou isso para Nosso Senhor foi o Satanás, em Mateus 4. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, o Pedro aqui vai fazer igual o Satanás. Se tu és, se és tu, a mesma coisa, a mesma frase. Aí Jesus disse, se tu és, se és tu, manda eu ir ao teu encontro. Jesus disse, eu vou provar ele agora. Vem, pode vir. Ele entrou no mar e afundou, certo? Tem fé? Se você estiver no mar e não tiver fé, não entre não, você vai se afogar, né? Esse mar certamente representa a vida, né? No caso de Pedro aconteceu mesmo, mas representa a nossa vida. A vida tem tempestade, tem problema, tem onda, tem coisa adversa, contra. Se você tratar essas coisas sem fé, você vai afundar, igualzinho Pedro. Por quê? Porque não tem fé. Pronto, simples. Aí acontece uma coisa ou outra aí que é contra a vontade da gente, aí pronto. Entra em depressão, entra nisso, naquilo. Por quê? Porque não tem fé. Pode ser uma doença também, né? Depressão hoje é doença, mas tem que encarar as coisas contrárias da vida com fé, senão afunda. Qualquer um. Não é só o Pedro não. E o Pedro vai ser o chefe da igreja. Então quando ele começou a afundar, ele disse, Senhor, salva-me. Aí gritou, né? Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, homem fraco na fé. Por que duvidaste? Jesus está dizendo isso para nós, né? Principalmente para quem não tem fé. Homem ou mulher fraco, fraca na fé. Por que duvidaste? E como é que eu posso ter uma vida de fé? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, que eu falo aqui todo dia, né? A vida de fé não é vida de visão, não precisa ver nada, não precisa sentir nada. Não, é só acreditar mesmo. Lendo a palavra de Deus todo dia, comungando, confessando, pronto. Isso aí é a vida de fé. Quem vive assim não se abala com muita coisa, não. E quem vive mesmo não se abala com nada, né? Aí subiram na barca. Ele salvou Pedro. Mas não o Senhor, porque Pedro mesmo não merecia não, porque não tinha fé, né? Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, se prostrar em adoração, prostrar é se curvar diante de Jesus, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Agora é tu és, não é se tu és. Agora eles professam a fé. Sim, mas essa história tem a ver com a gente mesmo. E muita gente com gente que está dentro da igreja, né? Como? Acabei de dizer. Em situações difíceis da vida, não confia.
aí vai afundar. Ressurreição é a coisa mais importante na nossa vida. O grande dom que Nosso Senhor veio trazer para nós foi o dom da ressurreição. Mas também nós costumamos acreditar na ressurreição, né? Porque geralmente a gente se apega muito a essa vida aqui, de alguma forma ou de outra. Quando essa vida aqui vai passar? Ela vai passar para qualquer um. Qualquer momento a gente pode ir, né? O que eu devo fazer? Me preparar. Né? Cada dia que amanhece, se preparar para se encontrar com o Nosso Senhor. Como é que se encontra? De novo, eu vou dizer: oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Não tem outro jeito, não. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.